Olá, meus irmãos, boa noite. Que a paz do Mestre Jesus esteja nos nossos corações, nos amparando mais uma vez nesse momento de estudo e reflexão dos seus ensinamentos. Nós hoje faremos a lição de número 2 do livro Rumos Libertadores, uma obra ditada pelo Espírito Joana de Ângeles, psicografada pelo Divaldo Pereira Franco. E semana passada demos início a essa obra, fizemos o estudo da lição 1 e hoje estamos aqui para ouvirmos as orientações, as advertências carinhosas, ao mesmo tempo assertivas, do Espírito Joana, que nos auxilia em nossa caminhada evolutiva e tem nos feito pensar sobre o nosso comportamento e a forma como nós lidamos com as coisas que acontecem na nossa vida. Joana traz como título para essa lição Entusiasmo e Ação Consciente. Interessante, meus irmãos, pensar que Joana de Ângeles, ela sempre nos adverte como devemos agir diante das dificuldades, diante das dores que nos chegam, daquilo que nós precisamos empreender de esforços particulares para a nossa vitória espiritual, para a nossa compreensão de vida. E hoje ela traz um título como esse, novamente fazendo-nos advertências amorosas, cuidadosas, para que nós possamos pensar que também, diante do sucesso, diante do êxito, diante do destaque que a gente às vezes tem na vida, na profissão, no grupo familiar, no grupo social, que mesmo em todas essas circunstâncias é necessário não nos esquecermos da vigilância, das mensagens assertivas de Jesus nas orientações do Cristo, para que a gente não se perca nesse emaranhado de situações ainda tão passageiras ao mesmo tempo, sejamos capazes de viver essas situações que fazem parte do aprendizado para todos nós, mas passarmos por isso com sabedoria, com maturidade e como ela usa o título na introdução, tendo uma ação consciente. Joana, para tratar do tema, ela destaca o capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, Não Vim Destruir a Lei, o item 10. E o item 10 está dentro daquele subtítulo, Instruções dos Espíritos, a Nova Era. E o item 10 vai iniciar a sua fala falando da vinda do Cristo, da importância da chegada de Jesus à Terra, reacendendo no coração da humanidade o sentimento de esperança, porque Jesus, sendo portador da mais pura moral cristã, Jesus traz para nós o sentimento elaborado no bem e no amor. Veja que quando o Cristo vem trazer para nós essa mensagem, ele busca no íntimo de cada um de nós as estruturas constitutivas da nossa formação, que é de origem divina. Porque filhos de Deus, como somos, trazemos em nós a essência dessa pureza, a essência dessa estrutura capaz de fazer com que o nosso lado melhor,
as nossas virtudes possam vibrar dentro do nosso coração. Então ele vem numa semeadura, num trabalho de semeadura, portador da mensagem que de certo modo iria falar aos nossos corações. Porque por mais que nós hoje ainda tenhamos muita dificuldade de exemplificar o amor na sua essência, nós hoje percebemos o quão carecemos desse amor, o quanto a vida ela pode nos possibilitar o encontro conosco mesmo. E a gente sente a necessidade disso. A gente sente a necessidade de ser amado, ao mesmo tempo que a gente entende que é preciso amar. A gente sente a necessidade de ser respeitado, ao mesmo tempo que a gente entende que é preciso respeitar. A gente sente a necessidade de ser acolhido, como a gente entende que é necessário acolher o outro. Nessa troca da gente com a vida, com as pessoas, a gente vai construindo a nossa verdadeira identidade. O mal que há em nós, construído por nós, elaborado por nós, ele é temporário, porque a nossa essência, ela é divina e o bem se sobreporá ao mal. Cabe-nos em todo instante da vida o processo de reflexão, para que a gente possa identificar nas questões que envolvem a nossa existência o ponto delicado da estrutura em si e a partir daí sermos vigilantes para não nos envolvermos em armadilhas emocionais, em armadilhas psíquicas que nos levariam à derrocada. Então, Joana traz para a gente hoje, nessa lição, essa mensagem, sabe, meus irmãos? Em cada ponto que ela destaca, ela vem dizer isso para nós. E veja que nós estamos, as lições desse livro, elas são lições de tamanho bem menores do que o do livro anterior. Quando a gente trabalhava o livro anterior, dificilmente a gente conseguia ler a lição toda. Esse livro, as lições são grandiosas em suas mensagens, né? Em suas ideias, em suas exortações, mas em texto escrito elas são pequeninas, o que nos possibilita a beleza, a grandiosidade de ler o que Joana está dizendo. E aí você ter na sua casa o texto completo nessa estrutura escrita por ela. Joana inicia dizendo assim: o êxito que te explode na alma em canção de alegria não te constitua fermento de vaidade. Recorda o ensino de Jesus quando afirmou: digno é o trabalhador do seu salário, estimulando-te a produzir mais. Joana está colocando aqui da vaidade como um ponto que nós devemos cuidar. Da vaidade que nasce quando a gente é reconhecido naquilo que a gente faz. Seja lá o que for. Olha, meus irmãos, até na ação mais simples. O aguçar da vaidade em nós nos impede de perceber que se muitos somos destacados pelo que fazemos, é nosso dever procurar fazer sempre mais, e servir mais, e amparar mais, porque o trabalho digno e honesto, ele é o trabalho voltado para o bem, e as pessoas clamam isso da gente, a gente pode nem se dar conta, mas as pessoas clamam isso de nós, trazendo aos nossos corações essa cobrança, porque esperam mais da gente, porque acreditam que, dotados da capacidade que temos,
somos capazes de dar mais. Então, Joana fala que é preciso não se deixar envaidecer, mas entender que é necessário sempre e amplamente servir mais. Olha como que ela, a cada frase que a gente vai ler aqui, vocês vão perceber que ela troca, ela tira a gente do papel egocêntrico, do orgulho exacerbado e nos coloca diante da verdadeira realidade que a vida nos convida a pensar para a alma que já está amadurecida. Então, para nós que ainda não estamos amadurecidos, é preciso olhar tais advertências e cuidar da vigilância disso no nosso cotidiano. Ela diz assim, olha, os comovedores resultados que se te manifestam em razão do dever bem cumprido, não se te transformem em perniciosas autossuficiência. Medita no conceito do mestre ao asseverar, mais se pedirá àquele que mais recebeu. Olha a seriedade dessa assertiva, mais se pedirá àquele que mais recebeu. Como nós estamos diante da vida, num intenso ir e vir das ações do cotidiano, daquilo que ecoa da nossa alma na ação realizada e daquilo que a vida nos traz como respostas, mas entendendo que acima de tudo é nosso dever sempre servir mais. Sempre servir mais, meus irmãos, com humildade no coração, com entendimento de que esses resultados que chegam, que nos vêm, né, do nosso esforço empreendido, eles são para a gente, para todos nós, oportunidades de trabalho. Sempre oportunidades de trabalho e entrega. Ela continua. Os aplausos que te servem de medida para avaliação do labor que ofertas, não se te transforme em emulação à soberbia. Tenha em mente a lição do Cristo quando esclarece: os primeiros serão os últimos. Outro convite para que a gente assente o nosso pé fora das vaidades humanas, fora dessa coisa que exalta, às vezes, qualidades que a gente não tem. É preciso a gente entender isso, sabe, meus irmãos? Porque o olhar das pessoas que estão ao nosso redor não fazem a leitura do que nós somos de fato, do que a gente traz dentro do nosso íntimo. Às vezes, o que exalta no coração do outro pelas nossas ações não diz de fato do que trazemos dentro de nós. Então, ela tira a gente dessa utopia, dessa fantasia de achar que nós somos mais do que somos, sem querer nos depreciar, mas ao mesmo tempo colocar os pés no chão para entender que é preciso essa comunhão com Deus, no sentido de que nosso verdadeiro legado seja visto por Ele e que o entorno que se nos chega seja sempre estímulo para o trabalho no bem. Ela continua. A emoção dos amigos que te cercam de carinho, mimoseando a tua alma em face dos compromissos retamente atendidos, não deve conduzir-te à invigilância. Atenta para a palavra do divino amigo quando adverte:
Quem desejar ser o maior, faça-se o servo do menor entre todos. Joana fala uma coisa assim muito interessante. Nós somos carentes do afeto, desse aconchego, e ela fala que do amigo carnal, né, do amigo nosso da terra, cuja relação de afeto nos promove um bem-estar danado, a gente quer estar junto deles, né? E ela fala que, na grande maioria das vezes, esse amigo nos enxerga com um olhar também de afeição, porque isso é o que nos une, um amigo, né? Sintonia. E esse olhar, às vezes, ele é impeditivo para que a gente possa nos enxergar como realmente somos. Então, ouvir um carinho, um aconselho do amigo, né? Um gostar, um querer, nessa coisa de que você é maravilhoso, você é muito especial na minha vida, né? Sabe, essa tua amizade me completa. Essas coisas, ela tem um valor muito grande para gente que está nessa vida, precisando desse alimento da alma, e é muito bom isso, é muito bom esse convívio, estar com os amigos é coisa muito gostosa, do qual a gente não deve abrir mão. Mas o que Joana fala é da gente cuidar das palavras do verdadeiro amigo. Então ela está querendo dizer que Jesus é nosso verdadeiro amigo quando ele fala para nós que a gente não deve desejar ser o maior, quando a gente quer ser o maior, que a gente tem que ser o menor neste trabalho de auxílio aos demais. Então o amigo amoroso que nos alimenta a alma, a gente se alimenta disso, mas a gente nunca deve deixar de entender que a vida pede da gente retidão, que a vida pede da gente busca incessante do bem, da prática das boas ações, porque isso é que vai nos fazer caminhar melhor, tá? Ela coloca para nós assim: palavras soam aos teus ouvidos, expressando o entusiasmo daqueles que participam da tua realização cristã. Não se transforme isso em bafio pestilente ou um morbo anestesiante da razão. Fixa a sábia palavra do excelso benfeitor a esclarecer: quando eu for erguido na cruz, atrairei todos a mim. Então, Joana está dizendo aqui, meus irmãos, que a devoção cristã, a prática cristã, o nosso envolvimento com a mensagem cristã, a nossa ação realizada em nome dele, a comunhão pela religião, pela fé que a gente tem com as pessoas, não deve demover-nos da reflexão constante das nossas ações realizadas em nome dele. Com muito mais assertividade, é preciso que a gente pense nisso. Porque em se tratando de agir em nome dele, as nossas ações e pensamentos precisam autentificar a palavra dele. E nesse aspecto é que a gente precisa cuidar de levar as nossas atitudes à mensagem cristã, para que ela se manifeste com limpeza, com lisura e com respeito à mensagem cristã, e não querer trazer a mensagem cristã aos nossos interesses, porque aí nós estaríamos modificando padrões de vibração, de pensamento, e nós não estaríamos então respondendo à tarefa que é de ser coparticipante dessa mensagem de amor que há de invadir toda a humanidade
pela mensagem que vem sempre do Cristo. Ela continua. A excitação que decorre dos primeiros tentames bem-sucedidos, que isso não te sirva de impulso para precipitação intempestiva, através de labores que estão acima das tuas possibilidades. Reflexiona na grave advertência do Filho de Deus quando exclama, a cada dia bastam os seus males. Olha isso que a Joana está falando aqui para nós, né? Que a gente às vezes se envolve nas coisas e quer abraçar o mundo, quer fazer 1000 coisas, quer dar conta de todo mundo, quer mudar as pessoas, quer mudar as relações, quer mudar os fatos, quer mudar isso tudo, como se nós fôssemos instituídos naquele momento por Deus para exercermos esta função. Então, Joana falou assim, olha, tira o pé desse acelerador, né? Nenhum de nós está pronto, nós estamos em processo de construção e a mensagem cristã, ela primeiro tem que reverberar dentro do nosso coração. Então, nós não seremos os salvadores da pátria, nós não podemos querer assumir a missão do Cristo. E olha que Jesus veio com tudo que ele tem de estrutura crística, Jesus veio entre nós para nos ensinar numa linguagem acessível a nós, aquilo que nós teríamos conta de fazer, sem exigir de nós que nos comportássemos ou que fôssemos um Cristo. É preciso entender isso. Então, nós não poderemos dar nenhum passo além daquele que o nosso pé pode dar. E Joana de Ângeles fala assim, a cada dia basta o seu mal, rememorando a mensagem cristã, porque é isso. A gente tem que ir em doses homeopáticas na construção do reino de Deus em nosso coração, reverberando isso de forma positiva dentro da alma, para que isso se estenda nas relações com os outros e na vida como um todo. Mas é necessário, acima de tudo, a advertência amorosa que chega-nos nesse instante pelas assertivas de Joana, para que a gente não se perca achando que somos mais do que somos de fato. Joana diz, a aparente chegada ao ápice das atividades abraçadas não te expressa o momento de parar para o falso justo repouso. Aprofunda-te na oportuna mensagem do construtor sublime quando afiança, o Pai até hoje trabalha e eu também trabalho. E nós estamos falando de Cristo. Jesus, mestre de todos nós, incessantemente trabalhando no bem, incessantemente trabalhando por esse planeta e por cada alma aqui encarnada. Afinal de contas, ele diz que nenhuma de suas ovelhas iria se perder. E é um trabalho incansável do Cristo em nosso benefício. Deus constantemente obra, está a todo instante em trabalho. Então, como nós, ainda tão imperfeitos, podemos pensar que já é hora de pararmos, que já é hora de sossegarmos, que a gente tem que diminuir a nossa tarefa. É preciso pensar nisso. Quanto mais o trabalho no bem, mais revigorados estaremos. Quanto mais a alma contemplada na ação bondosa e generosa das suas próprias ações, mais essa alma se sente capaz de fazer com que esse corpo que nos serve de instrumento se revitalize em energia, em coragem. É a alma, é de alma para alma. Então ela faz esse convite para nós. Olha que interessante quando ela diz no item anterior que a cada dia basta seu mal, então ela está nos chamando para uma ponderação, para uma reflexão, e agora ela fala na linha seguinte, que é para a gente trabalhar incessantemente até o fim. Trabalho é doação, trabalho é entrega, trabalho é a gente se colocar às mãos do Cristo para que seja feita por nós o que Ele determina
em benefício dos outros. A gente nada mais é do que um instrumento. É nos colocarmos nisso sem querermos abraçar as dores do mundo, mas fazendo o bem que a gente possa fazer ao nosso alcance, com humildade no coração, esperando que essa bondade divina sempre venha, para que se faça presente nós e através de nós para os outros. Joana continua: os elogios com que comentam os teus feitos não se convertam em pressupostas verdades de ti. Pensa no lapidar ensinamento do Senhor quando acentua: estreito é o caminho da salvação e apertada é a porta. Olha isso, né, meus irmãos? Elogio é um negócio complicado, porque depende da ótica de quem vê. A gente só vai elogiar aquilo que contempla o nosso entendimento. Então, quando a gente recebe elogios de alguém, não é pelo nosso feito em si, é pela forma como o outro percebeu e sentiu isso. Por isso, vigilância. Porque Deus olha o feito em si, que determina o que há dentro de nós. Então, os elogios sempre são motivos de vigilância. Sempre, 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 sempre. É preciso cuidar disso. A pessoa de má índole vai elogiar o outro que se comporta assim também. É preciso cuidar disso. Para que não seja motivo de queda para nós. Orgulho, vaidade, interesses, né? E aí ela vai fechando, na alegria, vai fechando a lição. Na alegria ou na tristeza, consulta sempre os ditos de Jesus, a fim de que não te equivoques nem enganes a ninguém. O investimento em favor da tua libertação espiritual é para toda a vida. O êxito passa. Olha, aí ela agora vai pontuar tudo que ela falou lá atrás. O êxito passa, os aplausos vão cessar, os júbilos transitam, os encômios se transferem de ídolos, a emoção exacerbada cansa, as alturas atemorizam, porém a ação incessante, silenciosa no bem, não produz amargura, nem decepciona jamais. Prosseguindo como termômetro capaz de medir a temperatura moral do bom servidor e dar-lhe a necessária qualidade do seu esforço. Se te sentes ligado ao bem em favor do teu próximo, não te deixes corromper pelas transitórias fantasias, nem induz as pessoas alguma ao erro, mediante as técnicas da mentira ou da insinuação infeliz. Cumpre com teu dever, ignora as bajulações equivocadas e insiste em reconhecer que sem o Cristo nada és, nada significas. Nele tudo pode, conforme Paulo, o apóstolo, declara em sua formosa humildade e convicção. Tudo posso naquele que me fortalece. É isso. O bem vem de Deus, o amor vem dele e Cristo é o nosso guia e modelo. Que nós possamos refletir sobre essa mensagem. Joana faz considerações importantes aqui, quando ela fala do quanto isso nos atinge e da vigilância que a gente tem que ter. Mas é importante pensarmos também da gente não ser esse veículo para os outros, de queda para os outros. Então, cuidado com os elogios que a gente faz, cuidado com a forma como a gente aborda, pensa, analisa outras pessoas. Às vezes a gente pode não estar sendo alvo disso, mas pode tornar alguém alvo disso. É vigilância dos dois lados, para que a gente possa compreender o verdadeiro sentido da vida, da existência, da transformação que tem que se dar dentro do nosso coração aos poucos. Veja bem, não é pedido de nós mais do que o que a gente pode dar,
mas é solicitado que a gente olhe para nós e que se preocupe conosco, para que a gente possa servir melhor, para que a gente possa buscar mais entendimento e compreensão das coisas que nos chegam. Uma lição belíssima, uma advertência amorosa, carinhosa, que nós possamos acolher isso como mensagem revitalizadora da nossa verdadeira essência, colocando-nos com o pezinho no chão, para que a gente não pense aí, a gente não fuja do verdadeiro sentido da nossa vida, mas que a gente também possa se encontrar num processo de construção contínua, onde o bem, tocando ali no nosso coração, possa fazer com que a gente sempre dê respostas positivas. Um grande beijo no coração de vocês, muita luz, muita sabedoria, muita paz, que o Mestre esteja aí juntinho de você, dentro do seu lar, junto da sua família, das pessoas que você ama. Ore sempre por eles, ore por você, busque o caminho do bem, porque esse caminho é o único capaz de nos fazer melhor, um pouco mais a cada dia. Tudo de bom.